Olá, queridos espectadores. Desejo a todos um dia muito bom, cheio de paz e energia positiva. No episódio de hoje, vamos continuar mergulhando juntos na história envolvente e cheia de emoções entre o CEO, Alex, um homem bem-sucedido, mas que carrega no coração um vazio profundo, e tu, uma mãe solteira forte e gentil, mas também com muitos sentimentos guardados. Depois de muitos dias de indecisão e noites sem dormir com milhares de perguntas na cabeça, Alex finalmente reuniu toda a coragem para tomar uma decisão importante. Ele vai até a fazenda onde Tuna e seu filho vivem para dizer tudo o que há muito tempo guarda no coração. Será que ao descer do carro e ficar frente a frente com Tu, Alex conseguirá dizer por completo a declaração de amor que preparou há tanto tempo? E se disser, receberá um sorriso feliz, ou um olhar triste, acompanhado de palavras que vão partir seu coração. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar com a gente os próximos acontecimentos dessa história, cheia de surpresas e emoções entre o CEO Alex e a mãe solteira Tuna. ChatGPT, Jan Noy. Assim que o sol começou a nascer, os primeiros raios de luz atravessaram suavemente a fina neblina, entrando pela janela do quarto do CEO Alex. O ambiente ainda guardava o calor do sono, mas Alex já estava acordado há tempos. Ele estava diante do espelho, com um olhar firme, mas que ainda escondia um pouco de preocupação. Hoje não era um dia qualquer. Hoje, ele faria algo que vinha guardando há muito tempo. Escolheu um terno azul marinho elegante, combinado com uma gravata da mesma cor. Com as mãos, ajeitou cuidadosamente a lapela e alisou cada dobra como se cada detalhe precisasse estar impecável. Sentou-se à mesa de madeira ao lado da janela, deixando que a luz suave da manhã iluminasse seu rosto. Sobre a mesa havia uma pequena caixa de veludo, brilhando sob o sol. Dentro dela, um anel de diamante deslumbrante, reluzindo como se guardasse o céu inteiro. Alex pegou o anel, girando-o levemente para que a luz refletisse em pequenos brilhos. 1000 pensamentos invadiram sua mente de uma vez. Será que Tuna vai gostar deste presente? Será que ela entende todo o sentimento que ele tem por ela? E a pergunta que mais o fazia hesitar: e se Tu não aceitar? O que ele faria? Seu coração estava dividido entre a ansiedade e o nervosismo, mas no fim, Alex apertou a caixinha como se quisesse passar toda a sua coragem para dentro dela. Decidiu que acontecesse o que acontecesse, ele precisava falar. Precisava que Tu soubesse tudo o que ele vinha guardando. Respirou fundo, vestiu o casaco e saiu de casa. Seu carro preto e brilhante avançou pela estrada rumo ao campo. Do lado de fora, as árvores pareciam inclinar-se para cumprimentá-lo e as flores silvestres balançavam com o vento suave da manhã. O caminho até a fazenda não era longo, mas para Alex, cada trecho parecia uma etapa de uma jornada emocional. Enquanto isso, na fazenda ainda não fazia ideia de que aquele seria um dia especial. Ela começou a manhã, como sempre abriu o chiqueiro, cuidou dos porcos com carinho e regou as flores que estavam em plena floração. O aroma das flores se misturava com o cheiro da grama fresca e o calor suave do sol, criando uma atmosfera de paz. Quando o sol já estava alto e dourava o quintal, sentou-se à pequena mesa de bambu sob a sombra de uma árvore. Tomou um gole de água fresca e deixou que a brisa leve trouxesse o som das folhas farfalhando. De repente lembrou que ainda faltavam algumas coisas para comprar. Pegou o bebê no colo, deu-lhe um beijo carinhoso na cabeça e saiu em direção ao portão. A estrada de terra que levava ao mercado estava ladeada por flores coloridas roxas e amarelas misturadas que pareciam querer tocar a barra do vestido de Tuna. O som de seus passos se misturava ao canto dos pássaros, formando uma melodia tranquila.
Depois de alguns minutos, Tuna parou. Mais à frente, avistou a silhueta de uma mulher conhecida. A sensação de familiaridade fez com que ela acelerasse o passo. Quando estavam a poucos metros de distância, reconheceu era Dona Tang. Tuna sorriu e perguntou de imediato: "O que a senhora está fazendo aqui?" Dona Tang respondeu com voz calma, mas levemente triste: "A casinha onde eu morava desabou na última enchente. Mas o Adam me ajudou a construir uma nova aqui perto." Ao ouvir isso, Tuna sentiu um misto de surpresa, tristeza pelas perdas e alívio por saber que ela agora tinha um lar. Dona Tang a convidou para conhecer a nova casa. As duas caminharam juntas pela estrada sombreada. A cada passo, a conversa fluía, lembranças, alegrias e dificuldades se misturavam. Risos e suspiros se alternavam como notas de uma mesma canção. Ao chegar viu uma casa simples com telhado antigo, mas paredes ainda com cheiro de cal fresca. Ao redor, campos de arroz verdejantes exalavam um perfume suave e, ao longe, alguns búfalos pastavam calmamente. Era um cenário de paz. Dona Tang a levou para dentro. O interior era modesto, mas acolhedor e arrumado. Sobre a mesa de madeira, um bule de chá fumegava espalhando um leve aroma de chá verde. Pegando o bebê no colo, Dona Tang olhou para Tuna com carinho. "Se você precisar, pode deixar o pequeno comigo. Eu tenho muito carinho por vocês dois. Considero vocês como parte da minha família." Essas palavras tocaram fundo o coração de Tuna. Há muito tempo, ela não sentia de forma tão clara o calor de um lar, o cuidado, a proteção e o afeto sem condições. Seus olhos ficaram levemente úmidos, mas um sorriso feliz surgiu em seu rosto. Do lado de fora, o sol da tarde começava a se inclinar, dourando o quintal. Não muito longe dali, Alex seguia em direção à fazenda, trazendo consigo uma história diferente e uma declaração de amor que guardara por tanto tempo. Alex dirigia lentamente pela estrada de terra que levava ao portão da fazenda. A tarde estava diferente de todos os outros dias, o ar tinha uma estranha tranquilidade. Assim que desligou o motor, percebeu que ao seu redor só se ouvia o som suave do vento passando pelas árvores e o canto distante dos pássaros. Saiu do carro e o toque dos sapatos no chão seco produziu um leve som de estalo. Parado diante do portão de madeira, já tão familiar, Alex respirou fundo e segurou o trinco com firmeza, como se quisesse acalmar-se. O portão rangeu ao abrir e o som ecoou pelo pátio silencioso. Ao entrar, Alex olhou ao redor. O pátio estava limpo, as flores ao longo do caminho ainda floriam com intensidade, mas a porta da casa estava trancada. Nenhum som vinha de dentro. Naquele momento, ele entendeu. Tuna não estava lá. Ele se aproximou da pequena mesa de bambu, sob a grande árvore, no centro do pátio. A sombra das folhas criava manchas de luz e escuridão sobre a mesa. Mas naquele dia, o lugar onde antes havia risos e conversas estava vazio. Alex sentou-se, olhando para o pátio, onde algumas pétalas amarelas caíam suavemente no chão. Perguntou-se onde estariam Tuna e o filho dela agora. Uma leve inquietação começou a invadir sua mente, preocupado por não saber se eles tinham ido longe e com medo de perder o momento que vinha preparando há tanto tempo. Mas junto com a preocupação, seu coração batia acelerado, cheio de esperança. Levantou-se, colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Abriu-a devagar, revelando um anel de diamante que brilhava intensamente. A luz do fim da tarde incidia sobre a pedra, espalhando dezenas de pequenos reflexos como estrelas. Alex olhou fixamente para o anel, murmurando: "Tuna, você aceita se casar comigo?" Falou baixo, quase como um sussurro para si mesmo. Na primeira vez, sua voz foi hesitante. Na segunda, falou mais alto e com mais firmeza, e acabou rindo sozinho.
Era um riso misturado de timidez e expectativa. Imaginou o rosto de Tu, ao ouvir aquela frase, os olhos brilhantes, o sorriso doce e a resposta que mais desejava. Ficou mais um pouco sem tirar os olhos do portão da fazenda. Esperou e esperou, mas o portão continuava fechado. A sombra da tarde se alongava, o sol enfraquecia e a ansiedade de Alex aumentava a cada minuto. De repente, o toque do telefone rompeu o silêncio. Alex se sobressaltou e olhou para a tela. Era o número do gerente da empresa. Hesitou por um segundo, depois atendeu. Do outro lado da linha, a voz do gerente soou apressada e preocupada. Chefe, o navio de carga da nossa empresa sofreu um acidente no mar. Estamos tentando entrar em contato com a equipe de transporte, mas a situação é grave. O senhor precisa voltar à empresa imediatamente para dar as ordens. Ao ouvir isso, Alex ficou imóvel por um instante. A mente se encheu de pensamentos confusos. De um lado, o trabalho, uma responsabilidade enorme que ele não podia deixar de lado. Do outro, o momento mais importante da sua vida, a declaração de amor para Tu Na. Respirou fundo, fechou lentamente a caixa do anel e guardou-a no bolso. Apertou o punho, mas seu olhar já estava decidido. Caminhou rapidamente até o carro, ligou o motor e partiu. O carro se afastou da fazenda, deixando para trás o pátio silencioso e a mesa de bambu, sob a sombra da árvore, onde a frase "Você aceita se casar comigo?" ainda não tinha sido dita. O caminho de volta à cidade parecia mais longo que nunca. O céu estava tingido de laranja e vermelho pelo pôr do sol, e as árvores iam ficando para trás. Mas no coração de Alex, a imagem de Tu Na permanecia nítida, junto com o anel de diamante que ainda não tinha conseguido entregar. Será que Alex ainda terá a chance de dizer aquelas palavras? Será que ele e Tu Na terão um final feliz, com um casamento cheio de calor humano? Ou será que no caminho deles ainda haverá tempestades, desafios e mal-entendidos capazes de separar dois corações? Acompanhem no próximo episódio para descobrir os próximos capítulos dessa história de amor cheia de surpresas e emoções. Anh hít sâu rồi chậm rãi đóng chiếc hộp nhẫn lại, cất nó vào túi quần. Bàn tay anh siết chặt nhưng ánh mắt đã đầy quyết tâm. Alex bước ra khỏi xe, khởi động động cơ. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trang trại, để lại sau lưng khoảng sân yên ắng và chiếc bàn tre dưới bóng cây, nơi câu nói "anh đồng ý làm vợ em nhé" sẽ vẫn chưa được cất lên. Con đường trở về thành phố hôm nay dài hơn mọi khi. Bầu trời nhuộm màu cam đỏ của hoàng hôn. Những hàng cây lùi gần phía sau, nhưng trong lòng Alex, hình bóng Tự Na vẫn hiện rõ, cùng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh chưa kịp trao. Huy cài báo thức 40 kêu